Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo nós vamos falar da análise de variância, famosa ANOVA, que é um método muito utilizado em inferência, portanto muito importante a gente conhecer para entender melhor sobre o DOE. Então é o seguinte, quando a gente fala de análise de variância, nós estamos falando de um teste para médias, tá? Para diferença entre médias. E nós já falamos de alguns testes, de alguns métodos de inferência para médias. Então é importante contextualizar a importância da ANOVA ou o porquê de utilizar a ANOVA, sendo que a gente já tem alguns métodos, que inclusive já foram apresentados. Então, quando nós temos uma amostra apenas, nós falamos de inferência para média utilizando o teste de hipóteses para a média de uma amostra. Então aqui eu vou comparar a média daquela VA com o nível de interesse, tranquilo? Agora quando eu tenho duas amostras, nós vamos falar aqui do teste de hipóteses para a média de duas amostras. Tranquilo? Agora, o caso da análise de variância é aplicado quando nós temos 3 ou mais amostras, tranquilo? E aqui é importante até fazer um parênteses para essa questão de nomenclatura, onde a gente chama de amostras. Aqui a gente pode agora ir aos poucos adaptando a nossa nomenclatura e mudando alguns termos. Geralmente aqui nós vamos falar de tratamentos, tá? Ou níveis. Então, a análise de variância é importante salientar que é um método onde nós vamos testar a diferença entre médias para 3 ou mais tratamentos. Se eu tenho 2 tratamentos ou um apenas, ou na nomenclatura que nós utilizávamos antes, 2 amostras ou uma amostra, eu tenho os testes de hipóteses específicos. E aí tem toda aquela questão, no caso de 2 amostras, de dependência, independência, variâncias iguais ou diferentes. Nos casos onde nós temos 3 ou mais tratamentos ou níveis, nós utilizamos a ANOVA. Então tomem cuidado porque o nome pode confundir um pouco. Apesar de se chamar análise de variância, é um teste para médias, tá ok? Onde nós testamos a diferença entre médias de 3 ou mais tratamentos. Perfeito? Então é o seguinte, pessoal, vamos tentar entender por que a ANOVA é um método de inferência para a média, para 3 ou mais tratamentos. Então é o seguinte, eu considerei aqui, eu fiz uma ilustração aqui para a gente pensar num exemplo onde nós temos 3 tipos de cobertura. Então a cobertura é justamente o nosso tratamento aplicado em material metálico para aumentar a resistência à corrosão. Então basicamente o que nós vamos medir é a resistência à corrosão do material com esses 3 tipos de cobertura, A, B e C, tranquilo? Então aqui no sentido dos tratamentos aqui, ó, que eu coloquei 3, eu vou ter de forma geral, já generalizando, I igual a 1 até A tratamentos. Nesse caso específico aqui nós temos 3 tratamentos, o que implica na utilização da ANOVA. A partir de 3 tratamentos nós utilizamos a ANOVA para comparar a diferença entre médias desses tratamentos, tranquilo? E lógico, para eu avaliar a diferença entre médias dos tratamentos, dos 3 tratamentos, eu preciso de ter replicações, tranquilo? Então aqui, nesse sentido aqui, ó, eu vou utilizar um contador J igual a 1 até N replicações dentro de cada tratamento, tá ok? De certa forma seria o que lá no teste de hipótese a gente chamava de tamanho amostral para cada amostra ali, por exemplo, um teste de hipóteses para 2 amostras. Então, o que é importante entender aqui a princípio? Basicamente é o seguinte, eu tenho 2 fontes de variação aqui, ó. A primeira e a mais importante que nós temos interesse em medir seria essa variação aqui, ó, entre os tratamentos, que a gente vai chamar de sigma ao quadrado between. Usando a literatura da língua inglesa, em português a gente vai encontrar o termo entre, tá ok? Que seria a variação entre os tratamentos, que nós desejamos testar se ela é significativa, ou seja, se há uma diferença entre as médias destes tratamentos relativamente ao erro dentro de cada tratamento. Então aí eu já deixei uma dica para a segunda fonte de variação importante para a gente aqui, que seria a variância dentro dos tratamentos. Na língua inglesa a gente vai ver muito o termo within, ok? Então, basicamente, a partir da ANOVA, nós vamos testar essa razão aqui, ó, a razão entre a variância entre os tratamentos dividido pela variância dentro dos tratamentos, tranquilo? Quão grande é essa razão aqui? Quanto maior for essa razão, maior seria, de certa forma, a diferença entre as médias dos meus tratamentos relativamente à diferença dentro destes tratamentos. Então, eu tentei ilustrar aqui, não sei se ficou legal, mas eu tentei mostrar para vocês aqui, ó, que dentro do
do tratamento A, eu tenho a aplicação de uma cobertura, mas lógico, quando eu replico esse experimento de aplicação dessa cobertura e faço a medição lá da resistência à corrosão, por exemplo, da taxa de corrosão desse material aí exposto a uma determinada atmosfera corrosiva, o que eu vou observar é que eu não vou obter resultados iguais para todas as replicações que eu fizer. Então existe uma variabilidade devido ao erro experimental, ali a própria variabilidade da cobertura que eu estou aplicando, mas também devido a todo o procedimento de aplicação da cobertura e lógico ao próprio material ali que é a base que vai receber esse tratamento, tranquilo? Essa variabilidade devido à replicação é que vai compor a minha variância dentro, tranquilo? E lógico, dentro de cada tratamento eu vou medir isso, tranquilo? Então eu tentei ilustrar aqui ó, com tons de vermelho o tratamento B, mas com tonalidades diferentes de vermelho a variabilidade dentro desse tratamento B, tranquilo? Espera-se que a variabilidade entre os tratamentos seja maior que a variabilidade dentro dos tratamentos, que aí no final das contas eu vou conseguir dizer qual é o melhor tratamento, por exemplo nesse caso, qual que seria a cobertura que me dá uma resistência à corrosão maior, tranquilo? Então pessoal, a partir disso pessoal, no final nós vamos perceber que a A9 é um teste para diferença entre médias, mas nós fazemos essa avaliação se há ou não diferença entre médias a partir do particionamento da variância total. Então nós vamos pegar a variância total e particionar ela na variância entre os tratamentos e na variância dentro dos tratamentos, tranquilo? Na variabilidade inerente a cada tratamento, tranquilo? Então para entender isso é importante a gente começar a falar também um pouquinho de nomenclatura, beleza? Então vou apagar isso aqui para a gente ter um pouquinho de espaço. Então é o seguinte, para esse primeiro tratamento aqui, ó, o tratamento A, eu poderia chamar ele também de tratamento 1, tá? E vou chamar aqui as observações nele, eu tenho N observações nesse tratamento de Y11, que seria a primeira observação, ou seja, o primeiro experimento no tratamento 1, Y12, o segundo experimento no tratamento 1, até Y1N, que seria o enésimo experimento no tratamento 1. Então eu tenho N réplicas dentro de cada tratamento, tranquilo? O segundo tratamento, que eu chamei aqui de B, eu posso chamar ele de 2 também, e da mesma forma eu vou ter primeira observação no tratamento 2, Y21, segunda observação no tratamento 2, que é Y22, e a enésima observação no tratamento 2, que é Y2N, tranquilo? E para o tratamento C, a mesma coisa, que eu poderia generalizar e chamar de o nosso aésimo tratamento, tá? Então, YA1 seria o primeiro experimento no tratamento A, que é o último tratamento, YA2, o segundo experimento no tratamento A, e YAN, que seria a enésima replicação ou enésimo experimento no tratamento A. Então, se a gente observar de forma geral, eu vou ter na análise de variância um número total de experimentos N, que é igual ao número de tratamentos vezes o número de replicações em cada tratamento, tranquilo? O número de tratamentos vezes o número de replicações. Para eu começar a falar assim de efeito e também de particionamento da soma dos quadrados, que é o que a gente vai fazer na nova, é importante a gente entender aqui dentro de cada tratamento eu vou ter um total, ou seja, a soma dos resultados aqui dentro de cada tratamento, medidos, eu vou chamar aqui de YI ponto, tranquilo? Ou seja, I seria o iésimo tratamento. Para o primeiro tratamento eu chamo de 1 ponto, tranquilo? Para o segundo tratamento eu chamo de Y2 ponto. E para o terceiro tratamento eu chamo de YA ponto. Então, se eu quiser generalizar isso aqui, por exemplo, eu pego um tratamento I qualquer e faço a soma. Então, vai ser YI ponto. Eu vou fazer o somatório para J igual a 1 até N, ou seja, eu estou somando aqui, ó, estou somando na linha, tranquilo? Dentro de cada linha. É de Y e J, tá? Mas eu vou somar só em N, então eu vou somar para I igual a 1 até A, ou seja, para cada um dos A tratamentos separadamente, tranquilo? Então eu somo cada linha, tá? Se você não quiser entender a fundo a nomenclatura, o importante é entender o conceito, que aqui eu tenho um montante de cada tratamento, então de certa forma na hora que eu olho para essas medidas de somas individuais aqui de tratamentos, dentro dos tratamentos, eu já consigo ver uma diferença entre os tratamentos, beleza? Mas é importante também a gente trabalhar com as médias, então se eu tenho os totais aqui, para eu ter as médias, aí eu vou fazer um novo símbolo aqui, ó, Y1 ponto barra, que seria a média no tratamento 1, vai ser igual a Y1 ponto dividido por N, tranquilo? Então, para o segundo tratamento,
y2 ponto barra é igual a y2 ponto dividido por n também. E para o aésimo tratamento, ya ponto barra é igual a ya ponto dividido por n. Tranquilo? Então é o seguinte, eu tenho uma média geral e uma soma geral também. A soma geral, ou grande soma, ou soma total, eu vou chamar de y ponto ponto. E a média geral eu vou chamar de y ponto ponto barra, que é a soma total, y ponto ponto, dividido por A vezes N, tranquilo? Ou por N maiúsculo, se você quiser usar esse termo aqui, tranquilo? Mas a soma total, y ponto ponto, é simplesmente a soma de todos os resultados experimentais. Então, y ponto ponto é igual ao somatório duplo para I igual a 1 até A e J igual a 1 até N de y e j, ou seja, de todas as observações y e j, para igual a 1 até o aésimo tratamento e j igual a 1 até a enésima replicação. Então, pessoal, depois de entender um pouquinho o que é observação, réplica, o que é tratamento, os totais e as médias, vamos tentar entender o modelo de efeitos. O modelo de efeitos é muito importante na nova para nós entendermos as hipóteses, ok? Então é o seguinte, cada observação y e j, ou seja, para o tratamento I para a replicação j, pode ser descrita considerando um modelo de efeitos. Então, basicamente, eu posso particionar, né, o valor daquela observação experimental da resposta medida num efeito aqui geral, de uma média geral, tá? Num efeito do tratamento e num efeito do erro aleatório, de certa forma. Tá? Então, esse E e J aqui seria o que a gente chama de erro aleatório e pode ser calculado como o valor daquela observação experimental menos a média do tratamento dentro da qual essa observação se insere. Então, para cada observação eu consigo calcular um erro aleatório, tá? Porque eu tenho uma média dentro de cada tratamento, subtraindo os valores individuais das observações menos a média dentro daquele tratamento, eu tenho os erros aleatórios de cada uma dessas observações, cada uma das N replicações ali dentro daquele tratamento, tá? Isso é importante que a gente vê que dentro de cada tratamento eu tenho um erro aleatório devido a diversas variáveis aleatórias que a gente não controla, que a gente chama de variáveis de ruído ou variáveis ambientais ali, tá ok? Espera-se que o erro aleatório seja normalmente distribuído, com média zero, média nula e variância igual a variância aí do erro aleatório, tranquilo? Então isso aqui já é uma pressuposição, tá, pessoal? Comumente, quando a gente estiver utilizando a nova na prática, nós vamos chamar o erro aleatório de resíduo, tá? Então, a pressuposição da nova mais importante é de normalidade dos resíduos ou normalidade do erro aleatório. Tranquilo? Esse segundo termo aqui do modelo de efeitos seria o efeito do iésimo tratamento. Vou abreviar aqui, ó, efeito do iésimo tratamento, tranquilo? Então, alfa-I é basicamente a média daquele tratamento, que nós vimos lá em cima que é denotada assim, y ponto barra, menos a média geral, y ponto ponto barra. Então, olha só, o efeito é a diferença entre médias do tratamento e da média geral. Então, sempre a gente vai usar esse termo, efeito é diferença entre médias, tá ok? Para expressar o que é na prática o efeito. E este primeiro termo que ficou por último na explicação seria a média geral, tranquilo? Que nós vimos lá em cima já, que é denotada da seguinte forma, y ponto ponto barra, tranquilo? Então, cada observação y e j é igual à média geral mais o efeito do tratamento, que seria a média do tratamento menos a média geral, mais o erro aleatório, que seria o valor da observação menos a média daquele tratamento, tá ok? Então, se você somar essa quantidade com essa e com essa, você vai chegar aqui no valor de cada observação. O que nós queremos deixar claro aqui é que nós conseguimos particionar basicamente aqui os efeitos, tranquilo? Eu tenho um efeito geral, então uma média geral me dá uma visão ali de qual é o valor, nesse caso aí, da resistência à corrosão, tá? Geral aqui de todos os tratamentos, mas eu tenho uma média de cada tratamento, então aqui eu já consigo ver quais são os tratamentos que vão se destacar em termos de resistência à corrosão, e eu tenho também um efeito aqui do erro aleatório, tranquilo? Que deve ser normalmente distribuído, visto que de forma geral vai ser um efeito aqui de fontes de variação que nós não temos
temos controle e espera-se que essas fontes de variação atuem de forma aleatória no nosso experimento. Então nós precisamos garantir que esse resíduo, esse erro aleatório, seja normalmente distribuído. Então, depois de entender o modelo de efeitos da ANOVA, nós podemos falar das hipóteses. Então, assim como nos testes de hipóteses, nós temos uma hipótese nula e uma hipótese alternativa. A hipótese nula, H0, diz que os efeitos de todos os tratamentos, até o 80º tratamento, são nulos, iguais a zero. E a hipótese alternativa diz o seguinte, que para ao menos um tratamento, o efeito é diferente de zero. Para ao menos um tratamento I, tranquilo? Então, olha só, é importante entender o seguinte, que se eu rejeito a hipótese nula, eu fico com a hipótese alternativa de que eu tenho ao menos um tratamento com efeito diferente de zero, ou seja, ao menos um tratamento ali com efeito diferente dos demais, digamos assim. Isso não implica em dizer que todos os tratamentos são diferentes, tá? Eu tenho pelo menos um tratamento diferente dos outros demais que podem ser iguais ou podem ser todos diferentes. Então, infelizmente, com a ANOVA eu não consigo saber diferenças específicas. Eu só sei, quando eu rejeito a hipótese nula e fico com a hipótese alternativa, que ao menos um tratamento é diferente dos demais, ou seja, que ao menos um dos efeitos dos tratamentos é diferente de zero, beleza? Então vamos tentar aprofundar nisso um pouco e entender como que nós trabalhamos esse particionamento aí dos efeitos na análise de variância. Então olha só. Então vou tentar explicar para vocês, pessoal, essa igualdade aqui que a gente chama de identidade fundamental da ANOVA. Então seja a variância total S². Essa variância total pode ser expressa considerando o somatório para I igual a 1 até A, J igual a 1 até N, dos desvios de cada observação em relação à média geral, elevados ao quadrado e somados para todas as observações, dividido pelo número de graus de liberdade, que é AN-1, tranquilo? O número total de observações menos 1. A variância, independente aqui do contexto da ANOVA, é sempre soma de quadrados dividido por graus de liberdade, tá? Então, SS, sum of squares, df, degrees of freedom. Vou colocar um T aqui de total, tá? Então, soma dos quadrados total sobre graus de liberdade total é a nossa variância total, S², tá? Só que eu consigo desmembrar essa variância de alguma forma. Só que na ANOVA, ao invés de trabalhar diretamente com o particionamento aqui da variância inicialmente, nós vamos trabalhar primeiro o particionamento da soma dos quadrados. Então, vou pegar aqui a soma dos quadrados total, que está aqui, ó, SST. Se você olhar aqui e comparar isso com isso, é exatamente a mesma coisa. E nós vamos trabalhar o particionamento da soma dos quadrados total, nessas duas quantidades aqui. Essa primeira quantidade é a soma dos quadrados dos tratamentos, e aqui é a soma dos quadrados dos erros, tá? Aqui a gente pode chamar também de SS between ou SS entre os tratamentos, tá? E aqui SS within ou SS dentro dos tratamentos. Aquilo que eu estava explicando para vocês no início. A análise de variância trabalha o particionamento da soma dos quadrados total nessas quantidades, considerando essas duas fontes de variação. Se vocês observarem o que está aqui dentro, aqui, ó, yi ponto barra menos y ponto barra, aqui seria o efeito. Então, estou somando o quadrado dos efeitos dos tratamentos. E aqui, ó, yij menos yi ponto barra seria o nosso erro aleatório. Então, aqui eu estou somando os quadrados do erro aleatório. Para provar isso daqui, você tem que pegar essa quantidade aqui, ó, e simplesmente somar e subtrair essa quantidade aqui dentro, que aí você não altera o que está aqui dentro. Depois você faz alguma manipulação e desenvolve o quadrado, até chegar nesse resultado aqui. Eu já fiz isso em um vídeo antigo de ANOVA, vou deixar o card em cima aí, se vocês quiserem dar uma olhada. Não vou fazer isso de novo, mas basicamente o que eu quero que vocês entendam é que nós estamos trabalhando o particionamento da soma dos quadrados para conseguir entender se a variabilidade total ela é mais explicada pela variabilidade entre os tratamentos ou pela variabilidade dentro dos tratamentos, tá ok? Então, depois que nós entendemos aqui a identidade fundamental da ANOVA, nós podemos já resumir aqui como que vai ficar a ANOVA no final e como que nós vamos interpretar essa análise de variância. Então é o seguinte, basicamente o que nós fazemos na ANOVA é dividir a variabilidade total na variabilidade entre os tratamentos e na variabilidade dentro dos tratamentos, tá ok? Então o número de graus de liberdade total é n-1, que eu posso colocar também assim, ó, igual a AN-1,
tranquilo? E eu tenho o número de graus de liberdade dos tratamentos, que vai ser igual ao número de tratamentos menos 1, tranquilo? O número de graus de liberdade do erro, eu posso calcular da seguinte forma, como o número de graus de liberdade total menos o número de graus de liberdade dos tratamentos. Então fica AN menos 1 menos A menos 1, ou seja, AN menos A. Isso pode ser calculado também da seguinte forma, A vezes N menos 1, tranquilo? Ou N maiúsculo menos A, se vocês quiserem, beleza? E agora a soma dos quadrados. Eu já mostrei lá em cima que nós temos a soma dos quadrados total, SS total, que pode ser dividida na soma dos quadrados dos tratamentos e na soma dos quadrados do erro. Então, soma dos quadrados entre e soma dos quadrados dentro. Nesse outro vídeo que eu fiz, mais antigo de ANOVA, eu demonstro também formas mais amigáveis de como calcular a soma dos quadrados dos tratamentos e a soma dos quadrados dos erros, tá certo? Se eu pegar aqui a soma dos quadrados e dividir por graus de liberdade, eu vou ter as médias dos quadrados. Então, a média dos quadrados dos tratamentos vai ser igual a soma dos quadrados dos tratamentos dividido pelo número de graus de liberdade dos tratamentos, que é a menos 1, e a média dos quadrados dos erros é igual a soma dos quadrados dos erros dividido por A vezes N menos 1, tranquilo? E para finalizar, o nosso teste estatístico na ANOVA, a estatística F0, vai ser simplesmente a razão entre a média dos quadrados dos tratamentos dividido pela média dos quadrados dos erros. Então, basicamente, o que a gente precisa entender aqui? Média dos quadrados dos tratamentos seria uma estimativa da variância entre os tratamentos. E a média dos quadrados dos erros seria uma estimativa da variância dentro dos tratamentos, tá? Então, eu posso colocar da seguinte forma, ó, sigma ao quadrado dos tratamentos, a estimativa de sigma ao quadrado dos tratamentos é MS-trat, tranquilo? E a estimativa de sigma ao quadrado do erro é igual ao MS-erro. Então, essa medida aqui é importante porque nós temos aqui uma estimativa do erro experimental a partir dessa medida. E eu disse para vocês no início que a variância total ela pode ser decomposta nessas duas medidas aqui, que lá eu tinha chamado de sigma between dos tratamentos mais sigma within, sigma ao quadrado between e sigma ao quadrado within, variância entre os tratamentos e variância dentro dos tratamentos. Então o teste F ele está fazendo o seguinte, a razão entre estimativas de variância. Então por isso que nós utilizamos a distribuição F, porque essas quantidades aqui que são estimativas de variância seguem a distribuição Q quadrado, que basicamente quando eu faço soma dos quadrados dividido por graus de liberdade, eu estou somando o quadrado de distribuições normais ao padrão. E essa soma de normais padrão ao quadrado é distribuída pela distribuição Q quadrado. Agora, quando eu faço a razão entre duas variâncias, ou seja, a razão entre duas quantidades distribuídas pela distribuição Q quadrado, eu estou trabalhando com a distribuição F, beleza? Nós estamos medindo aqui essa razão entre a variância entre os tratamentos e a variância dentro dos tratamentos. Quanto maior for essa medida aqui, maior vai ser a diferença entre médias dos meus tratamentos relativamente ao erro experimental, tranquilo? Então, como que eu faço para tomar a decisão depois que nós entendemos aqui como são feitos os cálculos na ANOVA? Então, basicamente, a nossa estatística F0, que é igual a média dos quadrados dos tratamentos dividido pela média dos quadrados dos erros, ela é distribuída pela distribuição F com A menos 1 graus de liberdade do numerador e AN menos A graus de liberdade do denominador, tá? Então, a distribuição F, ela vai mudar o shape dela, o formato, de acordo com o número de graus de liberdade que você tem no numerador e no denominador. Então, essa distribuição F aqui que eu coloquei, ela tem A menos 1 grau de liberdade no numerador e AN menos A no denominador, tranquilo? Falando de forma geral. Então, como que nós vamos tomar a decisão? Se o nosso F0 for maior que um F de alfa com A menos 1 grau de liberdade no numerador e AN menos A grau de liberdade no denominador, nós rejeitamos H0. Então, basicamente, esse F de alfa seria um F que define a região crítica. Essa região em vermelho aqui é a região crítica ou região de rejeição de H0. Alfa é o nosso nível de significância ou probabilidade de erro do tipo 1, que é a área à direita desse valor aqui, ó, que nós podemos chamar de F-tab.
vou chamar aqui de F-tab de forma geral, que é F tabelado. Tranquilo? Que é o F com alfa de probabilidade à direita, A menos 1 grau de liberdade no numerador e AN menos A no denominador. Então, se o nosso F0 for maior que esse F de alfa, vamos supor que o F0 está aqui, ó, que implica na verdade dessa comparação aqui. Eu rejeito H0. Tranquilo? Outra forma de analisar é eu pegando a probabilidade aqui, ó, à frente do valor F0, que nós chamamos de p-valor, tá? E se F0 é maior que F de alfa, isso implica em dizer que meu p-valor é menor que alfa. Então eu posso dizer também que se o p-valor é menor que alfa, eu rejeito a hipótese nula. Tranquilo? Então se isso daqui acontecer, isso vai acontecer, então rejeita-se H0. Isso implica em ficar com H1, que diz que alfa i é diferente de zero para ao menos um i. Ou seja, existe ao menos um efeito diferente de zero, ou seja, existe ao menos um tratamento diferente dos demais, tranquilo? E lógico, depois nós temos que testar isso de forma mais específica. Aí existem testes posteriores à ANOVA, que a gente chama de testes de comparação de média ou testes de comparações múltiplas, para entender qual tratamento ali é o melhor de fato, por exemplo, tranquilo? Ou qual tratamento ou quais são diferentes, beleza? Então é isso, pessoal, sobre a análise de variância. Depois desse vídeo teórico nós já vamos partir para uma implementação no R, vendo muito mais do que isso, vendo também pressuposições e tentando complementar a teoria. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Muito obrigado.